Boa noite a todos. Vamos dar sequência ao que nós já vínhamos fazendo, pessoal. Aula de finanças. A ideia é fazer essa gravação para depois vocês poderem acompanhar, ou aqueles que não estão podendo nos acompanhar agora, eles façam isso depois, tá? A nossa aula hoje é sobre ponto de equilíbrio, tá? Ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio, ele passa por uma análise de custos, ok? Que é o que vocês estão enxergando aí na tabela. Estão enxergando aí na tela, é isso? Certo. Beleza. Bom, sobre custos nós já tínhamos estudado, né? Então, vocês se lembram que quando nós pensamos em uma empresa saudável do ponto de vista econômico, nós estamos pensando em uma empresa que dê lucro, né? Em que ela tenha uma boa relação entre o custo, e o custo entendido por tudo que se gasta para produzir, o volume de produção, né? E o quanto ela dá de resultado. Eu estou pegando uns slides da professora Luciana Ambranzoni, porque eu não queria construir o meu, porque esse aqui já está prontinho e é bem legal, então é fácil, tá? Bom, o que nós temos que lembrar? Né? Que nesse processo de analisar ponto de equilíbrio, analisar... deixa eu só fechar o meu WhatsApp aqui, que ele fica apitando, e isso me incomoda, tá? Joia. Então, voltando, como nós estudamos essa questão da saúde financeira de uma empresa, tá? Nós temos que analisar essa questão dos custos e lucros. E aí, quando nós pensamos em custo, nós temos que lembrar que custo e despesa são muito parecidos, né? De um ponto de vista geral, custo e despesa são todas aquelas destinações de dinheiro, de recursos, para que a produção possa existir, para que a empresa possa existir. E aí, então, nós temos dois tipos de custos e despesas. O custo e despesa variável e o custo e despesa fixo. O variável é aquele que varia de acordo com a produção. Se nós temos mais produção, nós temos mais custos. Se nós temos mais produção, nós temos mais custos e despesas. Normalmente eles são ligados àqueles gastos com matéria-prima, né? Aqueles gastos com insumos, aqueles gastos ligados a fretes, tudo que varia quando varia a produção, ok? Já esses custos e despesas fixas são aqueles que não dependem do valor, do volume de produção. Tendo ou não tendo produção, eles vão existir. Aluguel da empresa, o custo para abrir a empresa, o custo anual de alvará, né? Eu tenho que pagar o alvará para a empresa funcionar, mas se ela parou de funcionar por algum motivo, esse custo está pago e tem que fazer, né? O custo de contador, certo? Bom, eu tendo ou não tendo produção, eu tenho que pagar contador. Seguro, enfim, esse tipo de coisa, tá? Então, vocês atentem que existem esses dois tipos de custos e despesas, né? É óbvio que o que acontece, uma coisa que nós temos que lembrar, custo variável, ele tende a diminuir quando a produção cresce. Mas ele tem uma forma de um U.
A letra U, né? Então, o que acontece? Ele começa alto, aumenta a produção, ele vai declinando, baixando, porque a empresa começa a ser mais produtiva, ela começa a ser mais eficiente, então ela consegue combinar melhor esses custos. Só que, se a empresa continuar aumentando a produção, vai chegar um momento em que os custos vão aumentar, porque a estrutura da empresa já não vai aguentar produzir tanto. E aí o custo que antes era baixo passa a começar a crescer. Isso é problema. Tá? Isso está muito ligado ao tamanho da infraestrutura e à capacidade de produção da empresa. Ok? Um exemplo. Eu sei que a Vera tem a empresa dela lá que faz camisetas. A empresa da Vera, ela está organizada para produzir em 2 turnos. Quem sabe até em 3 turnos. Né? Só que o que acontece? Daqui a pouco, se a necessidade de eu haver um 4º turno, pode ser que as máquinas não tenham autonomia para tanto. Né? Pode ser que a rede elétrica da empresa da Vera não tenha autonomia para tanto. E aí, essa falta de infraestrutura, esse não dimensionamento da infraestrutura, eleva os custos variáveis. Ok? Quando eu falo de custos fixos, também estou falando do custo dado pelo tamanho da empresa. Sempre que se pensa em montar uma empresa, se estabelece o tamanho de uma empresa capaz de atender a demanda que já existe e algo a mais, né? Se deixa sempre, nós temos uma gordurinha ou uma gordura para que, se precisar aumentar a produção, ela tenha espaço. Só que, vamos lembrar o seguinte, para cada tamanho de empresa, vai ter um tamanho de custo fixo. Ou seja, quanto maior a empresa, maior esse custo fixo. Ok? Então, não adianta ter empresas muito grandes, infraestrutura muito grande, se o volume de produção é pequeno. Porque o custo fixo vai ser muito alto em relação ao volume de produção. Bem como tem que se pensar o seguinte, não adianta ter, muitas vezes não adianta ter uma infraestrutura pequena, e ter um volume de produção muito grande, que não vai dar conta. Então, pela lógica tradicional, tem que saber casar esse processo, né? Tem que saber dimensionar bem o tamanho da infraestrutura para que ele determine um bom volume, uma boa estrutura de custos também. Isso é importante. Tá legal? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Agora eu vou liberar o microfone de vocês aqui. Eu fechei porque estava dando uma interferência. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem, habilitem os seus microfones e continuem, por favor. Então, se eu tiver uma produção maior do que a minha empresa suporta, em vez de eu ter lucro, eu vou ter despesa. Começa a correr o risco. Pensa o seguinte, Vera. Tu tem uma menina que trabalha 8 horas por dia. Tá legal? Certo. De manhã e de tarde. Ela tem um nível de produtividade, ok? Certo. Então, eu vou dizer que ela consegue fazer 200 camisetas dia. Certo. Tá? Se tu botar uma menina a trabalhar 6 horas, das 6 da tarde à meia-noite, tu acha que o desempenho dessa que trabalha de noite é o mesmo da que trabalha de dia? Acho que não. Maior ou menor? Menor. Menor. E se nós colocar um 4º turno, ou melhor, um 3º turno, da meia-noite às 6 da manhã, o que tu acha?
Não, vai ficar elas por elas. Acho que nem assim não aumenta A eficiência. a eficiência. Isso. E eu vou Ó, ter um gasto dobrado. por que é dobrado? Me explica. Mas porque as duas que trabalhar à noite não É. vai me dar o lucro que é a que trabalha trabalhando durante o dia. Ah, porque de noite ela vai trabalhar menos horas Menos horas. e o custo da hora noturna é muito maior, não é assim? É, bem Tá, maior. bem maior. Então veja que a relação custo-produção já muda muito. Isso. Tem que ser, o preço teria que ser muito bom para que esse pessoal estivesse trabalhando de noite ou de madrugada, né? Isso. Isso. Agora, vou pensar uma coisa além disso. A tua rede elétrica aguentaria trabalhar todas as máquinas 24 horas por dia? Para falar a verdade, não tenho certeza de se aguenta, não. Pois é. Será que as tuas máquinas iam aguentar o mesmo tempo? Ou Não. ela tem que parar mais vezes para fazer manutenção? Ia parar mais vezes. Eu ia ter mais gasto do que, igual eu falei mesmo, mais gasto do que lucro. É, então aí, por isso que, né, nós vemos que os custos variáveis, eles são em forma de U. Ele começa alto, na perna inicial da letra U, ele vem diminuindo e depois ele sobe, É, tá? entendi. Por, Então, o certo é manter ele lá embaixo. é, certo? O que se busca é manter ele lá embaixo, tá? Então aqui tem alguns exemplos. Ah, uma coisa que nós já falávamos, né? O que é custo fixo para uma empresa e custo variável para custo fixo e variável para uma empresa não necessariamente é para todas. Isso muda de empresa para empresa, de estrutura para estrutura, Certo. tá? Um exemplo bem simples, olha aqui, ó. Ó, vocês estão vivenciando uma coisa diferente na educação. Vamos Isso. imaginar que essas aulas vão ser híbridas a partir de agora. Um pouco remotas, online, e um pouco presencial. Certo. Será que o IF precisa ter aquele tamanho todo? Não. Ah, então, vai depender do tipo de empresa, daquele momento. Por isso que nós temos assim, ó, e eu estou querendo mostrar para vocês através desse gráfico. Normalmente, nós pensamos que um custo fixo, ele é uma linha reta, Certo. ok? Certo. Mas nem sempre. Porque acontece, quanto mais ele produz, vai chegar um momento que a empresa vai precisar investir em ampliação da infraestrutura, em mudança, em alguma coisa, que vai fazer esse custo fixo aumentar, subir. E durante um determinado período de tempo ou volume de produção, ele vai permanecer o mesmo. Mas logo, logo, quando tiver que reinvestir, vai mudar o patamar dos custos fixos. Então, eles sobem ao longo do tempo? Sim. Eles sobem quando muda o tamanho da empresa. E um detalhe interessante, eles não sobem de forma geométrica, eles sobem em formato de degrau, como está aqui nesse gráfico do lado direito, linha verde mostrando que ele está subindo em degrau. Certo. Porque o degrau, durante um volume de produção, ele continua fixo, quando muda a infraestrutura, muda o volume de produção, e aí ele vai subir, mas ele vai ficar fixo durante um volume de produção, um espaço de produção, a gente chama, né? E depois a empresa precisa aumentar esse volume de produção, ele custo fixo tende a aumentar. Ok? Certo. Ok. Beleza? Então aqui é só um exemplozinho, tá? Eu não estou acompanhando o chat, então eu vou voltar para alguém, ver se alguém tem alguma pergunta, tá? Ou se querem perguntar ao vivo aí. Luiz está entendendo? Jackson está entendendo?
Edmilson? Sim. Legal, então tá. A questão dos custos e despesas variáveis é aquilo que eu estava tentando dizer para vocês. Ó, eles vão variar, né? Eles vão variar. Quanto maior for a produtividade, menor ele tende a ser. Quanto maior a produtividade da mão de obra da máquina, menor é o custo variável. Tá? Mas também, quanto menor o volume produzido, maior o custo variável. Né? Uhum. Quanto menor... E aí tem um detalhe interessante. A empresa aumenta a produção, as perdas tendem a diminuir. E aí, então, a produtividade aumenta. Só que vai chegar um momento que essas perdas vão aumentar e os custos vão subir. Esses custos variáveis. E aí não é bom. Uhum. Estão me entendendo? Sim. Ô, Luiz... não, Edmilson. Senhor? Tu consegue ver isso nas construções? Sim, é lógico, hein? Como é que... Tenta nos ajudar num exemplo. Um exemplo, É. vamos supor, meu patrão vendia umas casas aqui, valor tal, 100 mil, né? Uhum. Aí o que acontece? Com essa pandemia, as colunas subiu de 50 para R$ 108. Tá. Então, o custo dele, que era produtivo um tempo atrás, aumentou, né? Sim. Sim. E aí, só que a casa já está vendida. Como que faz? Levou prejuízo, né? Nesse caso. Mas deixa eu te perguntar a questão em relação ao cimento. Se você comprar pouco cimento, tu vai pagar mais caro ou mais barato? Mais caro. Então, se tu aumentar a compra de cimento, tu vai comprar mais barato, Mais correto? barato. Beleza. Aí, estou pensando o seguinte. O teu patrão antes comprava metade de uma carreta, pagava um preço de cimento, Uhum. passou a comprar uma carreta inteira, né? Sim. Para pagar menos. Perfeito. Joia. Aí ele resolveu comprar um bitrem, ou seja, 2 carretas, né? Certo. Para pagar menos. Quando você começa a trabalhar com muito cimento, a mais que a capacidade, não começa a correr o risco de ter perdas com esse cimento? Lógico. O pessoal não saber manusear, não guardar direito. Tem a perca, né? Uhum. Ele pode Então, empedrar, ele pode rasgar, ter desperdício, perfeito. exagero de uso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero que tu nos auxilie, tá? Estou imaginando que o teu patrão hoje faça 10 laje dia, tá bom? Certo. Que daí é como vocês estão produzindo agora. E se teu patrão, tá? E se teu patrão tivesse que fazer 30 laje dia, era mais fácil ele continuar fazendo do jeito que tá, ou ele mandar vir aquele cimento de caminhão, as betoneiras. Os usinados, né? Isso. Ah, não, compensava os usinados, hein? Por que o usinado é mais barato? Ele é mais barato porque ele menos mão de obra, ele com mais ou menos 1 hora de serviço ele faz uma laje, o cara gastava o dia inteiro para fazer outra laje com a mão de obra, ele economiza de muito tempo. Tá. Uma perguntinha, ó, só para nós pensar. Quantas lajes vocês fazem hoje por dia? Depende da laje, é só uma. Uma por dia. Uma por dia, depende da quantidade de pessoa. Tá, mas tudo bem. É média. Vamos dizer que seja 2 por dia, pode ser? Aham. Quantos construtores tem em Iporá que fazem a mesma média de laje que vocês fazem? Há uns 20. 20, tá? Ó, é vocês e mais 19. Uhum.
E se todos esses 20 se reunissem e dissessem assim, vamos comprar todo esse cimento usinado junto e fazer isso tudo em 2 dias? Uhum. Era mais caro ou era mais barato? Mais barato. E por que não fazem? Porque não bate, né? Às vezes um cara bate uma laje hoje, outro bate amanhã, e sempre não dá certo. E não dá para se organizar e bater tudo meio próximo? Ah, não tem como, porque varia demais. Um começa uma casa hoje, outro começa amanhã, então quer dizer que ele fica enrolando um ao outro, sabe? Mas se não daria como fazer uma rede, um grupinho no WhatsApp, dizer assim, pessoal, vamos se organizar para quinta e sexta semana que vem fazer 20 laje e vir Um caminhão, né? Bem que poderia, só porque eu acho meio difícil, mas poderia. E será que economizaria muito? Economizaria muito? Muito. Pois é. Bastante. Para pensar, né? Aham. Como eu sei que tu, o Jackson, o Edmilson, a Vera, vão fazer um consórcio para construir casa e vender daqui a um tempo? Vamos só. Nossa. Tomara. E por que não, né? Eu? Uma casa aí, não sei, vamos dizer que custe 150 mil para fazer e dá para vender por 250? Por que não dá para todo mundo se reunir, dar um pouquinho e construir uma, né? Nós chamamos até o senhor, né? Eu sou parceiro. Versão Eporaense. Se é para ganhar dinheiro, nós estamos aí. E, professor, Hum. e o jeito que a cidade está crescendo, pode pensar em montar uma empresa dessa aqui, porque aqui no Pará não tem, né? Pois é, então, viu? Concreto vem de longe, né? Dinheiro temos pouco, coragem temos bastante. Tá? Eu tô tendo os dois pouco. Viu, Vera? Ah. Vera e Luiz, aqui tem um ditado que diz assim: homem feio sem coragem não arranja mulher bonita. Então, esses dias aqui, os pessoal aqui do Bebidão aqui tava fazendo isso. Não tava vindo cerveja aqui para Iporá, né? Eles juntou uns 3, 4 e alugou um caminhão e foi lá buscar em Goiânia. Então, viu? Isso sabe como é que se chama? Formação de redes. De redes ou rendas? Redes. Redes? Formação de redes de compra ou de venda. Tá? Então, aí não... Desculpa, Vera, não entendi. É estilo cooperativa? Não, cooperativa é estilo, tá? Mas qual a diferença? Diferença que é venda e compra, só de compra, né? Só de compra ou de venda. É só a combinação. Eles são parceiros pela aquisição, nada mais. E na cooperativa, cada um tem... Isso, tá? Beleza? Jóia. Muito bem. Aí tem os custos, né? O custo fixo, como nós tínhamos visto, no curto prazo ele sobe na horizontal e o custo variável ele sobe na vertical, tá? Então é isso que nós temos que cuidar, certo? Bom, falar em custo, então agora vamos lá para aquele nosso exercício, tá? Certo. Que eu vou trocar a apresentação, tá? Tá. Vou lá tocar a apresentação, que é isso aqui que nós estávamos vendo antes. Então, o que eu tenho aqui? Todo mundo está vendo que eu tenho a representação de uma tabela de custo. Certo. Volume de produção, de 0 a 6 mil, quantidades produzidas. Não é valor, é quantidade, tá? Então, eu estou produzindo 500 quantidades até 6 mil quantidades. Essa é a infraestrutura, o tamanho da minha empresa. Ela tem capacidade de chegar até 6 mil unidades, tá? Esse é o número máximo. Beleza, legal. Deixa eu só arrumar aqui, para não misturar as coisas. Tá.
Olha, o preço médio do produto que eu vendo é R$ 40. Opa, aqui fugiu 41, ó, é 40, tá? Beleza, R$ 40. Quanto é que a minha empresa fatura? É simples achar o faturamento, né? Vocês já tinham visto isso. Professor, desculpa um pouquinho aí, eu fiz 41, viu? Tá, mas não quer dizer. Tá, tu sabe que é 40, tá? Mas vai mudar meus cálculos aqui depois. Não, muda só o último, não te preocupa. Então tá bom. Tá? Que aqui também é 10 mil, tá? Beleza, isso aí é... Ó, como é que acha faturamento? Como vocês sabiam, o volume de produção vezes o preço do produto. Não produziu nada, a R$ 40 não faturou nada. Óbvio, né? Uhum. Mas se ele produziu 500 unidades e vendeu cada unidade a 40, a empresa dele faturou 20 mil. Certo. E isso, se eu puxar essa multiplicação para todas as linhas, eu já tenho que essa produção vai subir, né? Ó, vai subir de 20 em 20 mil, até chegar a 240, né? Uhum. Mais ou menos isso? Mais ou menos. É, aqui que vai dar um pulo, né? Aqui que ela pula de 160 para 200. Mas, em média, sobe de 20 em 20. O que acontece? Para produzir esse produto que custa 40, a empresa teve que montar uma infraestrutura que, por volume de produção, custa R$ 10 mil fixo. Produziu nada ou produziu muito, morreu com 10 mil. Certo. Aí a pergunta é, vamos produzir pouco ou vamos produzir muito? Vamos produzir muito, né? Senão, como é que paga essas contas? Tem que diluir esse custo fixo, né? Então vamos produzir o máximo possível. É óbvio que nem sempre dá para produzir o máximo possível, porque nem sempre tem as vendas necessárias para isso. Mas, vamos lá. Eu sei que para produzir 500 unidades de insumo, de custo variável, etc., etc., a minha empresa gasta 15 mil. Para produzir 3 mil unidades, ela gasta 54 mil de insumos, de custo variável. E para produzir 6 mil unidades, ela gasta 282 mil. Bom, como é que é o custo total dessa empresa? O custo total dessa empresa é somar o custo fixo mais é o custo variável. Né? Vejam que ela não produziu nada e mesmo assim ela não faturou nada, porque não produziu nada, mas mesmo assim ela teve um custo de 10 mil. Né? Quando ela produziu 500 unidades, o custo dela foi de 25. Mas da onde saiu esses 25? Os 10 mil do fixo mais os 15 mil do variável. Vocês estão enxergando bem isso? Sim. Beleza. E assim por diante, né? Tanto que nós chegar no último lá, ó, ele estava faturando 240 mil, tinha 10 mil de custo fixo e 282 mil de custo variável. Soma os 10 mil com 282, dá os 292. Né? Então vejam que esses custos aumentam. O que acontece? Ó, e o lucro? Como é que acha o lucro? O lucro acha da diferença entre o que faturou e o que gastou. Menos o que gastou. Isso. Faturamento menos custo total. Conforme eu botei as fórmulas embaixo, tá? Isso aqui eu vou reencaminhar para vocês. Tá? Beleza. E no 500, se eu produzir 500 quantidades, como é que vai ser o resultado da empresa, o lucro? Né? Vai ser 5 mil negativo. Porque eu tenho 20 de faturamento, entrou 20 de dinheiro na minha empresa, mas saiu 25. Então deu um furo no meu caixa. Está faltando 5 mil ainda. Né? Quando ele produzir 1.000 quantidades, vai entrar 40 mil na empresa e vai sair de custo total 40 mil. Opa, o que aconteceu? Empatou. Empatou.
Beleza? E assim por diante, ó. Vou dar sequência, puxar essa forma para baixo e vou ver que esse lucro vai aumentar até chegar no maior lucro possível. O maior lucro possível é quando? 67. 67 mil, ou seja, quando tem... Produzir 3.500 peças. Exatamente. Bom, mas vamos pensar o seguinte. Isso aqui são estimativas, né? Uhum. Certo? Estimativas. Se a empresa produzir menos de 1.000 quantidades, ela ganha dinheiro ou perde dinheiro? Perde. Vale a pena ela produzir menos de 1.000 quantidades? Não. Não. Não vale porque ela perde. É muito investimento. Isso. Então, a Vera tem que saber o quê? Que pela estrutura da empresa dela, se ela vender menos de 1.000 camisetas, ela está perdendo dinheiro. Bom, e o que ela tem que fazer então? Vender 1.000. Mas como ela vai vender 1.000? Ela tem que contratar um grupo de vendedor, ou ela tem que ser a vendedora e sair vender 1.000 quantidades. Certo. Vocês estão me entendendo? Sim. Porque menos de 1.000 tem prejuízo. Qual é que seria o bom de vender? A meta que ela tem que estabelecer para os vendedores? 3.500 peças. 3.500 peças. Né? Bom, tranquilo. Mas ela sabe também que tem um problema. Não adianta querer vender demais. Por quê? Acima de 4.000 peças, o que acontece? Vai ter mais gasto. Mas tem um gasto. Então vamos dizer assim, ó. Começa a acender. Vou achar um amarelo Vamos aqui, ter ó. 2.000 peças. Isso. O bom é 3.500 peças. Deixa eu achar um laranja aqui. Que o laranja é a cor do semáforo, né? Isso. É, ó. Em 5.000 peças acendeu a luz amarela. Laranja. Opa, cuidado, porque os custos aumentam muito proporcionalmente e não sobra nada. Tá? Certo. E acima de 5.000, nem se pensa em produzir, porque se perde dinheiro. Você perde 52.000. Ortiz, como é que perde 52.000? Porque entra de faturamento 240, 6.000 peças vendidas a 40, dá um faturamento de 240. Né? Em contrapartida, tu tem 10.000 de custo fixo e mais 282.000 de custo variável. Soma os dois aqui, dá o 292. Quando eu comparo o dinheiro que entrou com o que saiu, deu negativo. Então, é problema. Qual é a lógica dessa aula? Que nós temos que definir quando a empresa começa a trabalhar, que é o chamado ponto de equilíbrio. Conforme eu coloquei aqui, ponto de equilíbrio é quando a empresa deixa de ter prejuízo e passa a ter lucro. Certo? Tá? Certo. Que um ponto de equilíbrio é aqui e o outro é aqui, ó. Então, nós temos sempre o seguinte, olha, a empresa ela tem que trabalhar entre esses dois extremos. Se ela não trabalhar entre esses dois extremos, ela tem problema. Certo. Me entenderam? Sim. A lógica dessa tabela é entender qual o volume mínimo de produção que a empresa tem que ter para aquele tamanho de infraestrutura e qual o volume máximo de produção que ela tem que ter para aquela infraestrutura. Certo. Vocês estão me entendendo? Sim. Beleza. Tá? O exercício 2 seria só para vocês fazerem esses cálculos.
tá? Mas não se preocupem que depois nós vamos resolver isso, tá? Certo. Certo? Certo. Tá? Não se preocupem. Depois nós resolvemos esse problema aí, tá? Vocês querem fazer junto comigo ou querem fazer separado em casa? Vamos fazer logo. É que tu tá com computador, né, Vera? Esse- Esqueci. Mas eu tô fazendo, tem? Oi? Todo dia nós temos que fazer essa questão, né? Isso. Vamos fazer, depois nós copiamos no caderno e manda pro senhor aí. Ou não? Não, eu acho que vocês... Eu vou mandar uma foto pelo WhatsApp, vocês copiam no caderno e vão calculam e me mandam, tá bom? Então tá bom, então. Joia. É do mesmo jeito, né? Isso, mas é que tá valendo, como tá valendo nota, né? Aham. E vocês estão participando legal, eu não vou fazer prova final, tá? Vocês me entregam todos esses exercícios aí, vocês têm nota para ser aprovados. Combinado assim? Sim. Tá? Até porque eu sei que vocês estão cheios de serviço, enfim, tá? Então, eu não quero complicar, eu quero só que vocês aprendam. Até porque esses vídeos vão ficar, quando vocês tiverem dúvida, vocês vêm aí, ok? Certo. Ok. Beleza. A pergunta é, aí tem uma dificuldade. Bom, tem uma dificuldade, que é a seguinte. Ortiz, mas e quando eu não tenho essa expectativa aqui, ó? Quando eu não tenho desenhado isso aqui, como se faz? Aí vem o tal da metodologia 2, Certo. tá? Que é um diferente, ok? Ok. Beleza? Beleza. Beleza. Como é que é essa lógica aqui, meu povo? A lógica aqui é conhecer, o objetivo principal é conhecer isso aqui, ó. Que eu estou pintando de verde. Ó, margem de contribuição Unitário. unitária. Que é o quê? A gente diz assim, olha, é o quanto de dinheiro sobra da venda de um produto. Certo. Quanto de dinheiro, tirando os custos variáveis, sobra de dinheiro na venda de um produto. Certo. Tá? Vou pensar o seguinte, tá? Olha aqui, ó. Não é o caso da Vera. Eu estou pensando num lojista, tá bom? Certo. Então é o seguinte. A mulher a mulher do Luiz aí quer ganhar uns trocos e ficou sabendo que Oi. Você que quer fazer o que na igreja? É que legal, né? Porque tem um pastor. O que você vai fazer na sexta-feira? Não. Não, Luiz não queria. Agora ele quer comer pastel mesmo, mas ele não queria. Aí a avó dele fala, ele... Sim. Fevereiro. Certo. Ô, Vera, Oi. acabou a aula?
Não, acabou não. Saiu deve ter acabado a internet dele lá. Tá gravando ainda. Ah, tá. Porque o meu telefone tá bugado aqui, parece que tá tudo calado. Ainda tá gravando. Ele falou que deveria cair e tá rodando, viu? Aham. Meu Edmilson, você fez o exercício do Michel? Do Michel? Né? Ainda não. Eu não achei esse trem. Você não achou? Não. Uai. Se você ficar abrindo o celular, não achei. Ele fez uma atividade lá, só que eu achei que não era para nós, era para o primeiro período. Ah. Lá tá escrito lá, Alcirene, Eliene. Você viu, Luiz? Você que pôs lá, né? Você viu, velho? Lá no grupo? Não, não vi, não. Ah, no Geografia grupo, pro né? eixo. No grupo, né? Geografia pro eixo. Só porque ainda tá duas turmas aqui, não tá o nosso ele pôs lá no que é acadêmico. Oi. Oi. Opa. Voltei. Desculpa aí, aconteceu alguma coisa aqui que eu não sei, tá? Ó, a lógica dessa metodologia 2, então, é pensar o seguinte: quanto que eu preciso ter de sobra de produto para poder arcar com o meu custo fixo? Basicamente é isso. Então, vamos lá. Eu não sei se vocês lembravam do exemplo que eu estava dando da sacoleira. Não. Não sei onde é que eu parei. Tá, mas vamos de novo. Ó, nós tínhamos visto essa tabela aqui, correto? É. Correto. Tá? Então, o objetivo dessa tabela era saber quais o ponto de equilíbrio, né? Isso. Os níveis de produção que são bons ou são ruins, ok? Beleza. Legal. Alguma dúvida quanto a isso ou tá tranquilo? Não, ainda não. Joia. Pessoal, e se não tem esse estudo aqui? E se não tem essa análise, como é que faz? Se não tem essa análise, parte para isso aqui. Ou tenta construir isso aqui. Tá? É. Qual é a lógica? Como é que se pensa para construir isso aí? Pensa no seguinte. Pensa numa mulher que vende roupa, que tem uma loja. Tá? Certo. Então, normalmente se diz o seguinte: olha, você vai lá em Goiânia, compra roupa, traz roupa, bota 100%, 150% e está ganhando dinheiro. Certo. Mas não é assim que se faz, né? Primeiro você tem que saber o quanto sobra, né? Então vamos dizer o seguinte: se tu colocar o dobro numa roupa, vai lá e comprou uma camisa por R$20, tu vende por 40. Quanto é que sobrou de dinheiro aí? 20. Se ela vende, sobrou 20. E muitas mulheres, muitas lojistas, elas esquecem do custo do produto, né? Elas esquecem. Elas acham que os 40 que entraram é dinheiro ganho, é lucro dela. Não é.
Bom, mas vamos lá. Segundo lugar. Então, tu tens a roupa que tu pagou 20, né? E vendeu a 40, sobrou 20. Quanto é que ela gastou de frete, de ônibus para ir e voltar? Quanto é que ela gastou de tempo? Porque ela foi lá, voltou, deixou de vender, passou 1, 2 dias lá comprando, deixou de vender, né? Ou, melhor, ela vai lá e paga para alguém ir buscar as roupas para ela. Certo. Então já não está sobrando, desculpa, 20 por camiseta, está sobrando menos. Vocês estão me entendendo? Sim. Então, normalmente a gente diz assim, ó, esse cálculo muda de lojista para lojista. Mas, normalmente, sobra 30%, 33% do produto que ela vende. Então, se ela vende uma camiseta a 40, 3 vezes 4 é quanto? 12. Quanto é que sobra? Sobrou 12 pila. 12 não sobrou 20. Sobrou 12, sobrou 10. E esses 10, eu tenho que saber quantas camisetas ela tem que vender, quantos 10 reais ela tem que ter, para cobrir toda a despesa. Né? Perfeito. Às vezes vem de casa, mas tem a locomoção, né? Mas aí paga o INSS, porque ela é trabalhadora, ela precisa do INSS, ela tem que pagar, né? Ela paga não sei o quê. Bom, então vejam como é difícil, tá? Tem mulheres que começam com sacoleira, não pagam nada, e começam a ganhar um dinheiro bom, querem pôr uma lojinha, né? E aí? Aí ela pensa o seguinte, não, eu vou pagar 1.200 de aluguel. Como eu vendo a 40 a camiseta, quantas camisetas eu tenho que pagar? Vender 30 camisetas. 30 camisetas a 40, 1.200, né? Uhum. Só que é errado esse cálculo, porque não sobra os 40, sobra os 10. 10, né? Sobrou os 10. Quantas camisetas ela tem que vender para cobrir só o aluguel? 120. Opa! De 30 para 120 já é uma imensidão, concorda comigo? Sim. Então, a lógica do cálculo do ponto de equilíbrio, nessa metodologia, ela é o revés, o contrário, tá? Bom, você estipula o preço do produto, tá? Estipula mais ou menos os custos variáveis que você vai ter para vender, tá? Nessa empresa, então, nós estamos dizendo que o custo variável que ela vai ter é de 23 mil. Certo. 23 mil para aquele período de venda. Isso pode ser um trimestre, um mês, uma semana, não interessa. O tempo aqui é o de menos. Mas pensa que ela vai ter tudo esses custos aqui, ó. Outros, frete, tributo, energia, matéria-prima, colaborador, tudo isso dá 23 mil. Bom, mas ela consegue vender 25. Dos 25, tirando o custo total, quanto é que sobrou para ela? 2. 1.500. Sobrou 1.500. Ó, um produto 500. Margem de contribuição. De 25 mil do faturamento para 23.500 do custo do variável total, sobrou 1.500. Ó, a fórmula tá as fórmulas estão do lado, ó. Como é que eu acho o E? Eu pego o C menos o D. Entenderam? Certo. Ó, por isso que eu botei fórmula. Para você saber como acha. Como é que acha o faturamento? O A vezes o B, né? Como é que acha o D? Tem que somar o D1, D2, D3, D4, D5, D6. E tantos D que tiverem, né? Mas, enfim. Desculpa. Margem de contribuição, 1.500. Tá. Mas sobrou 1.500 de quantas vendas?
de 500 vendas. 500 vendas. Certo. Bom, então se eu pegar, Preço 500. né? Isso. Se eu pegar 1.500 e dividir pelos 500, quanto que cada produto me deixa de caixa? R$ 3. R$ 3. Bom, R$ 3 é o que sobra pela venda de cada produto. Só que essas vendas têm que cobrir os custos fixos. Certo. Essas vendas têm que cobrir os custos fixos. E os custos fixos, nesse exemplo, são de R$ 5.000. Certo. Quantos R$ 3 eu tenho que ter para cobrir os 5.000? Quantos 3 eu tenho que ter para cobrir 5.000? 5.000? É, Na 1.100. faixa de 1.300, mais ou menos, 350. não. Faz esse cálculo aí. 5.000 divide por 3. Vou fazer aqui agora. 1.666. Isso. 1.666. Onde que eu ponho dividido aqui no MacBook? É na barrinha. Mas essa barrinha não faz nada. Faz sim. Tem que apertar o bichinho lá, né? Ó, Vera, olha o que eu vou fazer agora, ó. Não Ó, faz. Deixa eu ver. 5.000 igual 5.000 dividido, Pois é, mas o meu não sai essa barrinha. sai. Aqui tá abaixo do ponto de interrogação, velho. Vera, no número 0, olha na tecla do número 0. Tem é o cocheiro. E do lado não tem a barrinha? Não tem a barrinha, só que a hora que você clica nela, ela não sai outra coisa. Ah, não, ó. Existe uma tecla na última linha das teclas, tá? Debaixo do Shift tem uma tecla chamada Control, que é CTRL. Certo. Do lado direito dela tem uma tecla chamada FN. Isso. Clica nessa FN e clica no 0. Peraí, deixa eu ir lá. Os dois ao mesmo tempo. No 0 ou do lado? No 0. Então, peraí. Clica no FN. Apresenta o 0. Não. Não pode. Tá? Eu vou... Ó, aperta no FN e fica apertada ela. Fica apertada, não mexe. Certo. Agora aperta no 0. Aparece o 0. Tá, então apaga esse 0. Certo. Tu tá vendo que não na última linha das teclas, na antepenúltima. Tem uma tecla que tem o sinal de interrogação. Sim. Embaixo não tem uma barrinha? Tem. Aperta nela. Sai ponto e vírgula. Deixa eu apertar lá no... Tira uma foto para mim desse teclado aí. Ai, pessoal, vou mandar. Foi. Eu recebi aqui. Também tem esses computadores chique aí, né?
Ó, Vera. Hum. Ah, rapaz, o teu é totalmente diferente. Custei muito achar o cedilha. Ó, debaixo do Shift tem a tecla FN, né? Tem. Não, minto. Tem aquela Alt. Não, mas nem essa aí não é. Meu Deus do céu. Tem. O Alt está do lado esquerdo. Está escrito Alt e maior está Optimum. Não, é do outro lado. Pois é, eu estou falando do lado esquerdo. E eu estou falando do lado direito. Vem do lado esquerdo. Do lado direito e do lado esquerdo. Tá, ó. Vamos de novo. Se tu apertar só naquele botão do interrogação sem apertar nada, ele sai o quê? Ponto e vírgula. Ah, ele tá em inglês. O teu teclado tá em inglês. E tem jeito de mudar isso? Tem. Tu comprou onde esse computador? Ah, o Carlos que comprou, não sei onde não. Veio do Paraguai. É do exterior. Não, mas não significa que é ruim, só que ele é diferente. E é bem provável. Aperta no de cima. Ó, aí vai no colchete. Aí abre colchete, tá? Tá. Eu estou tentando aqui, se não der certo. Não. Tá. Não adianta nós estar perdendo tempo aí. Depois eu acho para te explico, tá? Vamos para a aula. Tá? Então, meu povo, a lógica é essa. É descobrir a quantidade mínima que uma empresa tem que produzir para empatar os custos totais com o faturamento e não ter prejuízo. Tá? Ó, vou voltar àquele exemplo do Edmilson, tá? Ó, Edmilson. Oi. Quanto, e aí, claro que vocês não precisam fazer isso, mas seria uma coisa legal de descobrir. Quantas lajes eu preciso fazer no mesmo dia para ser viável trazer um caminhão de cimento usinado? Isso. Quantas lajes eu preciso fazer num dia, numa tarde, para compensar a vinda de um caminhão. Certo? Certo. Isso é estudar ponto de equilíbrio. Isso é estudar ponto de equilíbrio. Para empatar o faturamento ao custo. Porque tu vai dizer pro cara assim, ó, uma laje te custa R$100 o metro quadrado, né? Certo. Só que tu liga lá pro cara da usinagem, ele vai dizer assim, vocês viram que eu tô com o fone do Gabriel, do meu filho? Uhum. Agora que eu tô me vendo. Não cabe na cabeça não, né? Tá, mas vamos lá. Ó, então, tu vai ligar lá pro cara da usinagem, ele vai te dizer, ô Edmilson, o metro quadrado do concreto usinado normalmente custa R$80. Uhum. Aí tu vai dizer assim, não, eu cobro 100, o cara me cobra 80, tô ganhando dinheiro, né? Certo. Só que daí, ele vai dizer, tá, 80, tu vai dizer, tá, manda para quarta-feira um caminhão. Ele manda deles assim, é 80 mais o frete, mais a hora trabalhada dos peão que ajudam o caminhoneiro, que o motorista. Vamos pôr bombeiro. Isso, e aí? Já levou prejuízo, né?
Pois é. Então, você precisa saber, né? Aham. O volume, a quantidade de laje necessária para pagar o custo do caminhão. Ou de metro quadrado, né? Aham. Podemos pensar assim. Se a quantidade de concreto for boa, é compensativo pagar o frete e a mão de obra ainda sobrar um pouco, né? Exatamente. Uhum, entendi. Mais ou menos? Sim. Vera, Jackson, Luiz, entenderam? Sim. A lógica é essa, ponto de equilíbrio. Menos, antes de chegar no ponto de equilíbrio, a empresa não pode trabalhar. Então você já tem que saber que o mínimo que ela tem que vender, produzir, é aquele do ponto de equilíbrio. Certo. Senão tua empresa dá prejuízo. Certo. Tá legal? Legal. Bom, o que vocês têm aí? Tá? Vocês têm aí um exercício. Tem um exercício de cada tipo, né? Ó, eu vou passar para vocês, vou enviar foto. Ó, tem esse aqui, que é um outro exemplo, mas que é a mesma coisa. É a mesma lógica de construção, tá? Uhum. E tem esse exercício 2 que vocês têm que fazer. Tá? Uhum. Mas esse outro é mais a explicação como que a gente tem que fazer, né? É. O outro nós já fizemos, esse aí agora tem que fazer. Isso, ó. Tem esse aqui que vocês vão fazer e me explicar. E vão fazer esse aqui e me dar uma explicadinha, né? Pode ser assim? Pode. Pode ser assim? Porque esse aí não está pronto ainda, né? Tá faltando alguns cálculos. Isso, eu só coloquei os dados principais para vocês calcularem. Certo. Tá bom? Aham. Ô, Luiz, perdi o Luiz aí ou o Luiz está vivo? Ele estava aí, hein? Tá, então, beleza. Eu só quero dar uma passadinha, eu vou mudar a apresentação só para vocês, nós terminar aquilo ali, ó, aquela lógica de, tá? Então, ponto de equilíbrio é isso aqui, ó, ponto de equilíbrio. Quando o lucro é zero, que é o ponto de equilíbrio, a empresa está empatando. Então, esse é o ideal, é o mínimo desejável para a empresa começar suas atividades. Até o ponto desse ponto de equilíbrio, até chegar no ponto de equilíbrio, ou seja, antes do ponto de equilíbrio, a empresa está no lucro. No ponto de equilíbrio, ela zera o lucro e acima do ponto de equilíbrio, ela está no lucro. Então, a lógica é que a empresa trabalhe, conheça o seu ponto de equilíbrio, para que ela trabalhe sempre acima do seu ponto de equilíbrio, né? E não trabalhe abaixo do ponto de equilíbrio. Se ela tiver alguma coisa acontecendo no mercado que leve a ela a produzir abaixo daquele ponto de equilíbrio, ela tem que refazer a sua estrutura da empresa, tá? Para readequar a essa nova realidade. Tá legal? Ó, só para vocês verem, a curva verde é o faturamento. Não tá vendo mais não, professor. Não estão enxergando? Não, saiu. Tá, peraí então. Peraí. E agora? Sim. Agora sim. Ó, então a lógica é essa, ó. Quando o lucro for zero, a empresa está empatando. Atingiu o ponto de equilíbrio. Antes do ponto de equilíbrio, ela vai estar no vermelho, no prejuízo. Não se deseja isso. Depois, ultrapassou o ponto de equilíbrio, ela vai estar no lucro. Então, a lógica é conhecer o ponto de equilíbrio, onde tem lucro zero, para trabalhar acima dele. Uhum. Eu estava dizendo para vocês assim, ó, tá, mas e se acontecer? Houve a pandemia. A pandemia nos fez
diminuir o volume de venda, né? Opa, então eu tenho que reestudar, criar uma forma de ajustar a infraestrutura para ter um novo ponto de equilíbrio. E aí, então, começar a trabalhar e pensar em ter lucro, tá? A gente representa sempre por um desenho esse ponto de equilíbrio. A curva verde é o... Oi. Pode perguntar. Alguém quer perguntar? Eu acredito que na pandemia foi a época que nós... Nessa pandemia foi a melhor fase para nós em questão de venda. Oh, que beleza. Vocês é construção, né, Luiz? Isso. Por quê? Tu sabe o porquê? Não tem. Eu não tenho nem explicação, porque deu bem, hein? Uma das explicações que Não tem uma explicação, porque vendeu muito bem. Uma das explicações que os economistas estão dizendo é que teve muitas pessoas que tinham algum tipo de renda, conseguiram os R$600 ou os R$1.200 no caso da mulher e pegaram esse dinheiro para fazer pequenas reformas. Uhum. Isso aqueceu 2 segmentos. O da construção, que é aquele pessoal que tinha algum tipo de renda, reduziu a renda de trabalho, mas ganhou esse 600, esses 1.200. E o outro segmento que ganhou dinheiro foi o segmento da alimentação, que pegou o povo mais pobre do que esses que eu falei da construção. Por quê? Esse pessoal não tinha renda, ele comia muito mal. Com R$600, com 1.200, o que ele passou a fazer? Comer melhor. Comer melhor, às vezes se vestir melhor, né? Então, foi um segmento, esses segmentos aqui funcionaram bem, tá? Então, isso ajuda a explicar essa tua visão aí, essa tua realidade. Legal? Certo. Bom, então, pessoal, vamos de novo, tá? Ó, o verde é o faturamento, o amarelo é o custo total. Vejam que isso aqui é o ponto de equilíbrio, ó, onde os dois são iguais. Antes dele tem prejuízo e depois dele tem lucro. O que acontece normalmente é que essa curva aqui ela sobe. Esse amarelo aqui, ó, volta a subir e volta a ser maior que o verde. E aí então dá problema, tá? Basicamente é isso, então. E aqui são exemplos do que a gente estava calculando antes. Tá legal? Certo. Certo? Uma coisa interessante é o seguinte, ó, que eu quero mostrar para vocês. Margem de segurança é a quantidade de produtos que a empresa está vendendo acima do seu ponto de equilíbrio. Tá? Então, vamos voltar para o nosso exemplo lá. O ponto de equilíbrio era 1.667. Bom, mas se você vai ficar sempre preso a esses 1.600, não. Você estabelece um volume a mais, uma quantidade a mais, como margem de segurança. Se você quer 10% a mais, 20% a mais, isso é com tua empresa. E isso é com o patrão. Basicamente, a nossa aula era essa, tá? É isso que eu tinha que mostrar para vocês. E eu já vou mandar pelo WhatsApp agora os 2 exercícios que vocês têm que me mandar, que vale nota, ok? Ok. Nós temos mais uma aula marcada para o dia... para outubro, tá? Eu não me lembro, acho que é dia 14. Até dia 9 nós tem aula, viu, professor? Assim. Não, então tá. Então, se vocês, né, quero estar à disposição de vocês para tirar uma dúvida, algum exercício que vocês não conseguiram fazer e quiserem me mandar, legal, estou à disposição. Mas também para dar um tchau para vocês, né? Nós, nem que seja para se olhar e dizer tchau, né? Porque nós não voltamos a falar. Vocês vão encerrar em
em abril do ano que vem, né? Sim. E eu, até abril, não retorno também, né? Eu acredito que a formatura de vocês vai ser em junho. Abril, né, professor? O semestre acaba em abril. Eu não sei quando Abril. eu não sei quando é que vai ser a formatura de vocês, né? Mas acredito que seja em junho, alguma coisa assim, É. né? E aí nós só vamos nos ver em Por junho. que nossas aulas estão em abril? Porque assim, ó, o segundo semestre vai começar no segunda quinzena de outubro. E aí, pra fechar. Esse semestre agora fecha dia 9 do 10. Isso, Semestre desse ano. Desse semestre, né? isso. E o segundo semestre começa, se eu não me engano, é segunda quinzena de outubro. Isso. Depois do dia 9 tem 15 dias de intervalo. Isso, tá? Então vamos dizer que começa em novembro, né? Última semana de. 9 com 15, né? 4. 24. Isso, última semana de outubro. E esse segundo semestre acaba só em abril. Certo. Então, e nós não vamos se ver até abril, né? Sim. Então, nem que seja só para dar um tchau ali em outubro, para dizer um até mais. Porque acabou o ciclo do senhor? Oi? Acabou a matéria do senhor? Acabou. Agora a gente só vai se ver em churrasco, em conversa por aí, Certo. tá? Tá bom. Certo, meu povo? Beleza. Ó, Vera, obrigado e parabéns. Edmilson, obrigado e parabéns aí. Tô vendo tu sentado aí fora. Não, tá no banco aqui, você na cadeia, minhas costas estavam doendo. Eu tô preocupado com o Edmilson aí, Vera e Luiz. O homem tá de casaco. Vou fazer tudo aqui, velho. Choveu hoje. Ah, rapaz. O frio dele deve ser 22 graus. Esse é friendo. Ah, 27 graus pra fazer frio. viu, Edmilson? Ar-condicionado na Oi. casa dele. Vem me visitar aqui. Toda manhã eu tô saindo caminhar. Eu saio caminhar com 10 graus, com 8 graus. Nós não aguenta não, os goianos aqui morrem tudo. Tem tudo dia. Capaz, aguenta as firmes. Professor, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor aqui. E antes dessa aula, o senhor teve 2 aulas, né? Sim. Todas as duas, o senhor tem atividade. Não, eu acho que só teve a anterior e a outra já não teve. Teve a do fluxo de caixa e a outra. Me manda o fluxo de caixa, que eu acho que é só o que está me faltando, teu. Tá? Então tá bom. Luiz, para ti também, obrigado e um abraço. Tá? E todos aqueles que vierem assistir a aula, obrigado, um abraço. Foi muito legal. A turma de vocês é muito boa. Parabéns. Valeu. Valeu. Então, eu só tô devendo essa de hoje. Sim, senhora. Então tá bom. Obrigado. Esse que nós estamos terminando agora de fazer é para me mandar para você? Sim. Me manda por e-mail, tá? Ou por WhatsApp, tanto faz. O WhatsApp acho que é mais fácil. Tá joia? Falou. Valeu, professor. Um abração, se cuidem. Falou, fique com Deus. Falou, com Deus. Vocês também. Já manda uma zica que nós vamos fazer agora. Tá, pode deixar.